Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 2. Nós leremos o versículo 11 até o versículo 21. Nós estamos meditando nessa epístola aos Gálatas. Cada domingo nós meditamos num trechinho. E estamos olhando para ela à luz desse tema, que é o tema da liberdade cristã. Nós falamos que Jesus nos libertou. Nós dizemos isso com bastante frequência. Do que é que Ele nos livrou? Com certeza, Ele nos livrou do pecado. Significa que o sentido da nossa vida não está mais atrelada, presa no pecado. Isso é uma coisa muito importante. A mensagem do Evangelho nos liberta de encontrarmos o sentido da nossa vida em qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa nos levará a uma vida de pecaminosidade e será a expressão da maldade do nosso coração. O Senhor nos liberta disso. O Senhor nos liberta do reino da morte. Também é uma coisa muito boa. Quando estamos alienados da vida de Deus, como fala a palavra de Deus lá na Epístola aos Efésios, quando estamos alienados da vida de Deus, nós não entendemos a vida para além dessa vida. E a morte passa a ser uma dominante sobre a nossa vida. O medo da morte domina a nossa vida. Às vezes nós queremos até usar isso para algum benefício, né? O fato de um certo instinto de sobrevivência ser útil para nós em alguma coisa. Mas na verdade isso só nos leva a disputas, a medo, a ódio. Jesus nos liberta do reino da morte. Mas existem algumas liberdades que não são tão óbvias. E uma delas é a liberdade da própria religião. Jesus nos liberta da religião. E nisso estou falando da religião, sim, expressão da espiritualidade humana, qualquer uma delas. Mas estou falando também de religiões não espirituais, de religiões imanentes. Quando nós pegamos algum aspecto da vida e sacralizamos isso. E isso passa a ser a nossa divindade. Isso é terrível. É uma idolatria que pode ser de qualquer coisa. E essa idolatria, ela é massacrante. O Senhor Jesus nos liberta disso também. E tudo isso está no livro de Gálatas. Nós estamos olhando para essas coisas todas. E hoje nós vamos então meditar nesses versos. Versículo 11 ao 21 do capítulo 2 de Gálatas. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Irmãos, esse texto é um texto bastante surpreendente, porque ele fala de um encontro que aconteceu entre o apóstolo Paulo
e o apóstolo Pedro. A palavra Cefas, que está na minha tradução, outras traduções já trazem Pedro traduzido, mas a palavra Cefas é a palavra que significa pedra em aramaico, que é traduzido para o grego como Petros, que chega ao português como Pedro. Tá? Então, Pedro é Pedro em grego. Na sua língua local e falada lá, ele era Cefas. Pedro, o líder dos apóstolos, aquele para quem Jesus Cristo deu uma ordem, apacenta as minhas ovelhas, é repreendido nessa história por Paulo. Paulo, aquele que perseguia os cristãos, que consentiu na morte de Estevão e que, num determinado momento, se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Enquanto Pedro já tinha toda uma caminhada com Jesus Cristo, Paulo se converteu. Pedro já tinha uma caminhada com Jesus e Paulo se converteu. E agora nós encontramos Paulo e Pedro se reunindo em Antioquia, e lá em Antioquia eles têm um encontro no qual Paulo chama a atenção de Pedro, admoesta Pedro, diz que Pedro estava errado. Eu já falei para os irmãos que essa carta é a carta mais dura que o apóstolo Paulo escreveu, né? Vou falar isso de novo. Muitos dizem que 1 Coríntios foi a carta mais dura que Paulo escreveu. Mas nenhuma outra carta tem expressões tão pesadas quanto essa. Carta de Paulo aos Gálatas. E ele está contando essa história de como ele repreendeu Pedro, porque a repreensão que ele deu a Pedro era muito semelhante à repreensão que ele está dando nos Gálatas. E com Pedro ele fala palavras duras também. Ele fala aos Gálatas que falou palavras duras com Pedro. Por quê? Porque ele diz que o que estava acontecendo com Pedro, e não só com Pedro, com aqueles judeus que vieram de Jerusalém e com o próprio Barnabé, o seu companheiro de viagem, aquele que ele pegou para levar lá para Jerusalém, junto com Tito, que era um grego. O próprio Pedro e o próprio Barnabé são chamados por Paulo aqui de hipócritas. Olha que coisa pesada. Tá certo que a palavra hipócrita naquela época não tinha a carga que tem hoje. Hoje é uma ofensa muito pesada. Na época era simplesmente dizer falso, é alguém que não correspondia àquilo que dizia. Alguém que falava uma coisa e fazia outra, não é? Mas ainda assim, é uma palavra difícil de você usar para um apóstolo que andou com Jesus. Você é um falso. Você vive diferente do que você prega. Complicado, não é? Mas é o que aconteceu aqui. E por que Paulo teve essa liberdade de falar assim com Pedro? Porque Paulo estava fundamentado no Evangelho. O mesmo Evangelho que Pedro conhecia. E ele sabia que falando do Evangelho, o Evangelho teria que prevalecer. Se Pedro de fato cria no Evangelho, ouviria suas palavras. Como de fato ouviu. Depois, mais para frente, a gente sabe da história. Eles se encontram depois, né? E nós sabemos, na verdade, que eles se encontram depois. A gente não tem muita certeza, mas há uma tradição muito antiga da igreja cristã que diz que eles ficaram presos na mesma prisão em Roma. Se você for lá em Roma, tem até a prisão lá, onde eles ficaram presos. Mas uma coisa nós sabemos, que Pedro escreve a sua epístola dizendo que o que Paulo escreveu era escritura. Então ele estava dizendo como Paulo estava trazendo também palavra de Deus como um apóstolo. Mas por que foi que Paulo chamou a atenção de Pedro? O que é que Pedro estava fazendo de errado? Paulo estava em Antioquia, estavam lá Pedro, estavam lá os cristãos de Antioquia. Estes cristãos foram, uma parte deles, os que saíram de Jerusalém por causa de perseguição, chegaram em Antioquia, começaram a fazer uma igreja lá, e lá em Antioquia, gentios, gente que não era judeu, que não tinha tido contato com a religião judaica, começou a se converter e participar da igreja. E aí começaram a participar da igreja, mas eles não tinham aquelas práticas judaicas anteriores. Eles não eram circuncidados, eles comiam de tudo, não comiam apenas as coisas que os judeus comiam, eles comiam também as coisas que os judeus não comiam. Eles não guardavam os dias dos judeus, eles não tinham as mesmas cerimônias. E eles se converteram ao cristianismo. E aí surge essa dúvida, afinal de contas, esses
cristãos, eles precisam fazer essas práticas ou não precisam fazer as práticas dos judeus? E aquilo tudo quando já estava mais ou menos acertado. Não, eles não precisam, e já estava tudo caminhando, e Paulo já pregava esse evangelho, e já tinha falado em Jerusalém, já tinha falado para eles, olha, está tranquilo, nós conversamos lá, e eles confirmaram que o evangelho é esse. Pedro chega lá, e Pedro lá também come junto com eles, e mostra que não tem problema, porque o próprio Pedro teve uma visão de Deus mostrando isso. Quando tudo isso está acontecendo, chega um pessoal lá de Jerusalém, enviados por Tiago, que era bispo de Jerusalém, e esses eram judeus. E quando chegam lá, Pedro tem um passo para trás, dá um passo para trás. E deixa de comer com os gentios de Antioquia e vai comer com os judeus, da maneira como os judeus comiam. Acrescentando na visão daqueles novos convertidos algo à obra de Jesus Cristo. Não é só a obra de Jesus Cristo, tem essa prática aqui também. Essa prática que é uma prática judaica, e isso podia confundir a cabeça daqueles irmãos. Paulo vai e chama a atenção dele. E diz que ele estava cometendo uma hipocrisia, porque antes ele estava comendo com os gentios, mas agora não está mais. Se ele exige que eles vivam como judeus, porque ele mesmo judeu não está vivendo como judeus, mas antes estavam com gentios. É difícil a gente entender por que Pedro fez isso, porque a gente não tem a versão de Pedro. Mas possivelmente o que aconteceu é que Pedro não queria criar confusão. Ele não queria criar confusão. Mas ao não querer criar confusão no relacionamento, criava confusão na proclamação. Porque na hora de pregar um evangelho que não exigia aquelas coisas, confundia aquelas pessoas todas. Mas isso é muito sério. Não é apenas uma forma de viver o evangelho. É muito sério acrescentar qualquer coisa à cruz de Cristo. E é sobre isso que Paulo continua falando no texto. E o que ele vai dizer é que quando você acrescenta qualquer coisa à cruz de Cristo, você está cancelando a obra de Jesus Cristo. Você está cancelando a obra de Jesus. Você está cancelando a cruz. Presta bem atenção. Ele diz no versículo 15: Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Ele sabe, e ele está falando, os judeus convertidos sabem disso. Mas, versículo 17, se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Olha o argumento que ele está usando. Nós, judeus, sabemos que a fé em Jesus Cristo é que nos salva. Nós, judeus, sabemos que é a fé em Jesus Cristo que nos salva. Se você acrescenta alguma coisa à obra de Jesus Cristo na cruz, se você acredita que além da morte de Cristo para você ser salvo, você precisa fazer mais alguma coisa, você está dizendo que uma parte da salvação se deposita em você. Está entendendo? O que nós cremos? Nós cremos que a cruz de Jesus Cristo, a cruz de Jesus, é a que resolveu o problema do pecado. Resolveu. Não somos nós. Não é porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu sou correto, que o Senhor vai me salvar. Eu não conquistei o Senhor com a minha prática. Jesus Cristo conquistou o nosso direito pela sua prática, a sua obra. Se eu acrescento alguma coisa, digo, bom, mas não é só crer na cruz, eu preciso também fazer alguma coisa. O Senhor salva aqueles que creem em Jesus e cumprem a obra da lei, e fazem algumas coisas, e abandonam algumas práticas. Se eu coloco isso, eu estou dizendo, não é só a obra de Jesus, tem uma parte que se deposita em mim. E aí vem esse versículo 17. Se eu, buscando ser justificado em Cristo, não sou, porque continuo pecando, se eu, acreditando que alguma coisa em mim faz parte dessa justificação em Cristo, eu mesmo buscando isso, continuo pecando, significa então que o Senhor é ministro do pecado? Que salvação é essa que se deposita em mim?
Não há salvação que se deposita em nós. Mais do que isso, se estando em Jesus agora, entendendo o Evangelho e sabendo que a obra de Jesus Cristo é que me salva, eu pratico o pecado, continuo praticando o pecado, eu posso dizer que esse pecado é parte da obra de Jesus? Também não. Então, porque a obra de Jesus Cristo é perfeita e eu a tomo pela fé, a minha luta com o pecado é uma luta para diminuir o que há de mim de carnalidade e buscar manifestar em mim a salvação e a vida de Jesus Cristo que já estão garantidas. Eu não estou fazendo as obras que eu devo fazer porque eu quero conquistar alguma coisa com elas. Eu não estou trocando nada com Deus. Deus é gracioso, Ele está dando. Mas baseado em Jesus Cristo, eu estou sendo transformado. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se eu reconstruo em mim, versículo 18, aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Do que ele está falando? De reconstruir e destruir. Daquilo que foi deixado para trás. Se eu continuo, se eu vou vivendo aquela vida, se eu volto para todas aquelas coisas, sejam as obras da lei ou seja o pecado do qual eu deixei, eu estou mostrando que eu sou transgressor. Mas se isso foi destruído pela cruz de Cristo, é uma nova vida que eu tenho. E que nova vida é essa? Aquela da ressurreição de Cristo. Porque eu fui crucificado com Cristo. E agora quem vive não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha só que importante que é isso. Eu morri para a lei, para viver para Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, aqueles que creem nele morreram com ele. Tudo aquilo da vida na qual eu poderia depositar minha confiança está morta para mim. Seja os pecados aos quais eu me apegava como maneira de dar sentido para a minha vida, ou dar prazer, ou dar alegria nessa vida. Se a minha alegria depende desses pecados, eu estou fazendo um ídolo. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu morri para esses pecados. Mas também as obras de religião que me escravizavam e as quais eu estava preso. Estava preso nelas acreditando que a minha salvação eterna dependia delas. Mas vindo Jesus Cristo e mostrando que nele toda a salvação está garantida, essas obras da lei também foram destruídas. Eu estou livre dessas coisas. E agora o que eu tenho? Eu tenho a vida de Jesus em mim. A vida de Jesus em mim. Quando eu ajo com justiça, não ajo para minha justificação, mas ajo porque fui justificado. Quando ajo com verdade, não ajo para que eu com isso consiga alguma coisa, mas porque aquele que é a verdade se deu por mim e ele vive através de mim. Quando ajo com amor, não ajo para conquistar um amor de volta, mas ajo porque já recebi um amor. Amo porque ele me amou primeiro. Entende? Todas essas coisas são manifestadas porque Jesus primeiro fez a obra. E a obra é dele. Não se deposita nada na nossa vida. O Evangelho é isso que nos ensina. É o Senhor Jesus Cristo que fez a obra que nós não merecíamos e não tínhamos capacidade de fazer. Mas porque ele fez, nós agora vivemos nele. E pela fé, e unicamente pela fé, somos salvos. E sendo salvos pela fé, recebendo essa graça de Deus, mudamos de vida. E mudamos de vida porque cremos em Jesus Cristo. E cremos que essa é a vida. Olha só, essas palavras não são palavras leves. Eu morri para o mundo e minha vida é Cristo. Isso é uma coisa pesada de se dizer. Crer nisso não é fácil. E viver por essa forma de vida não é fácil. Porque exige que eu o tempo todo volte a minha consciência e o meu coração para essa verdade. O tempo todo é muito frequente que eu queira depositar a minha salvação na minha própria vontade, no meu próprio esforço. Talvez você não deposite no seu próprio esforço a sua salvação eterna, mas você já tem tão pouco, está ligando tão pouco para a salvação eterna, que você já está querendo construir seu céu aqui na terra através do seu próprio esforço. E isso passa a ser o seu Deus. Naquilo que eu falei dessas religiões que não são espirituais, que são seculares.
Quando você encontra algo como sentido da sua vida e faz aquilo o sentido último da sua existência, e mesmo quando a Bíblia fala que você está negociando valores inegociáveis da fé, você continua porque você deseja aquilo mais do que a vida de Jesus, significa que Jesus não é a sua vida, você está preferindo a morte. Estão entendendo? Se eu coloco a minha carreira como a coisa mais importante da minha vida e para conquistar o que eu quero, o cargo que eu quero chegar, eu abro mão de certos valores inegociáveis da fé, significa que eu não estou depositando toda a minha confiança em Jesus Cristo. Eu estou pensando que uma parte do esforço tem que ser meu. Não para conquistar o céu, mas para conseguir fazer essa terra ser um pouco menos infernal. Um pouco mais celeste para mim. Porque o céu para mim, na verdade, nem é aquele céu lá que Jesus conquistou. O céu para mim é chegar naquele cargo, é ganhar aquele salário, é ter acesso àquele bônus. Se o objetivo da minha vida é casar, e isso é mais importante do que Jesus Cristo, eu vou negociar certos valores. E vou colocar isso acima de Jesus Cristo. E quando a palavra de Deus fala, olha, conduz a sua vida pela fé. E eu começar a ver que chega uma hora que eu tenho que escolher entre o meu namoro, o meu noivado e a fé, e eu resolver, porque esse é o caminho de casar, naquele momento, você escolheu tentar fazer as coisas com as suas próprias mãos, ao invés de confiar em Jesus Cristo. Todo pecado, meu irmão, todo pecado é uma falha na fé em Jesus Cristo. Todo pecado é uma manifestação de uma descrença em Jesus. Todas essas coisas são boas: trabalho, carreira, promoção, salário, casar, constituir família, ter filhos, tudo isso é bom. Mas nada disso pode ser o propósito último da existência, até porque é pequeno demais. Tem gente que coloca tanto valor da sua vida no filho, que passa a ter no filho o sentido da sua vida. E até isso é carga demais para o filho e inútil para si. Coloque sua esperança em Jesus. E Ele é que está te guiando. Quando você tiver que escolher, você lembra que você morreu na cruz com Cristo. Não é nenhuma questão de escolha mais. É só de viver a vida. Você não está escolhendo respirar agora. Você está respirando, porque essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Você não tem escolha. É isso com Jesus. Respira o Espírito da salvação de Jesus Cristo. Viver com uma própria respiração. Mas como eu disse, isso é difícil. E isso exige uma busca devocional profunda, pessoal e coletiva. Exige que nós vivamos o tempo todo olhando para a nossa vida e falando, olha, eu não posso seguir por esse caminho, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar, porque este caminho está sendo um caminho no qual eu estou confiando os meus esforços e não estou buscando a Jesus Cristo. E nós precisamos de uns dos outros para isso. Você duvidar disso, você escorregar nisso, pode ser considerado por você mesmo uma coisa normal. A gente, na verdade, está envolto em tanta mediocridade na fé cristã, e eu falo isso, inclusive, me incluindo entre os medíocres, tá? Tanta mediocridade que a gente se acostuma com esse tipo de coisa. A gente se acostuma em depositar em nós mesmos a esperança. A gente acostuma. Então vamos deixar todos nós de lado para não ser esse o padrão, e vamos olhar para Pedro. Sabe como é que Pedro aprendeu o Evangelho? Ele aprendeu aos pés de Cristo. Pedro viu Jesus sendo crucificado. Pedro viu Jesus ser ressurreto. Ele recebeu a notícia das mulheres antes dos outros apóstolos. Ele viu Jesus entrar numa sala fechada. E ele creu que aquele era Jesus Cristo. Ele se encontrou com Jesus depois. Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. Pedro apareceu diante desses judeus, né? De judeus, não exatamente esse, mas de judeus em Jerusalém, e pregou o Evangelho e milhares se converteram. Pedro foi um instrumento pelo qual o Senhor fez vários milagres. E ele aprendeu a extensão do Evangelho numa visão. Ele estava lá em casa e apareceu uma visão, como que um lençol, ele fala, e ali tinham todos os animais, e uma voz falou, mata e come. E aí ele disse, eu não vou comer o que é impuro. E a voz diz, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E naquele momento ele entendeu que o Evangelho era para os gentios, e ele usa dessa experiência para falar no concílio de Jerusalém, em Atos.
e dizer: eu fui o primeiro a ter esse ensino de que não são as obras da lei que justificam, que o evangelho também é para os gentios, e que o evangelho que chega para os gentios chega sem as exigências da lei. Eu fui o primeiro. E apesar disso tudo, ele foi um hipócrita diante dos cristãos de Antioquia. Por isso que você e eu não podemos nos dar ao luxo de não buscarmos a edificação. Por isso que nós não podemos nos dar ao luxo de não buscar a palavra de Deus, de não nos reunirmos como irmãos e esperar que o Senhor nos edifique através de uma palavra do irmão, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos fortalecidos e curados, como fala a palavra de Deus. Porque você pode ter um monte de visão, você pode acontecer milagres o tempo todo ao seu redor, pode muita gente ter se convertido com a sua pregação, pode próprio Senhor Jesus Cristo ter dito para você: não foi nem carne nem sangue que te revelou, pode o Senhor Jesus Cristo ter dito para você: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, pode tudo isso ter acontecido e ainda assim você não conseguir transmitir o evangelho que está na sua cabeça para o seu coração. Por isso que nós precisamos uns dos outros, para nos mostrar quando estamos sendo hipócritas, quando estamos tentando nos justificar com as nossas próprias obras, quando estamos nos entregando de novo aquilo que nós já destruímos para que não seja reconstruído. Nós precisamos uns dos outros, para que nós não anulemos a cruz de Cristo. Entenda que anular a cruz de Cristo não é fazer a cruz de Cristo não existir e nem fazer com que ela não tenha efeito sobre a nossa vida. Não é isso. Pedro em nenhum momento aqui estava arriscado de ir para o inferno, tá bom? Ele anulou a cruz de Cristo, vai para o inferno. Isso não está em jogo aqui. Não é essa a questão. A questão é não frutificar. Porque se você não tem toda a fé em Jesus Cristo, você não vai frutificar. Até as obras que você considera boas e da lei, elas virão cheias de hipocrisia, elas virão cheias de falsidade, elas virão cheias de divisão, porque o que nos une, como a gente viu no domingo passado, é o evangelho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do evangelho, nós precisamos o tempo todo nos voltarmos para a palavra de Deus que está na Escritura e pregada na igreja. Nós precisamos disso, senão, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos desviar. E quando nos desviarmos, a frutificação para. E eu espero que não seja esse o seu desejo, de ser algo sem fruto, porque não é esse o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é manifestar a vida de Cristo em você mesmo. Amém, queridos? Então, com isso, nós entendemos que somos livres. Somos livres da vida antiga, seja ela de pecado ou seja ela de religião. Mas somos agora presos a uma nova vida. A vida de Jesus. E a vida de Jesus é transformadora da nossa vida. Completamente transformadora. Quanto mais você mergulhar na verdade do Evangelho, mais transformação você vai ter. Existe alguma coisa com a qual você está lutando? Falta Evangelho aí. Falta Evangelho. Falta você se voltar para Jesus Cristo e entender o que significa. Por que é que eu faço isso? Por que é que mesmo eu sabendo que eu não devo ficar irado com as pessoas, eu fico, e eu me descontrolo, e eu falo coisas que não devia e depois me arrependo lá na frente? Por que é que eu faço isso? Aí quando você olha para a história de Jesus, você vê que Jesus foi em silêncio para a cruz, e os que o xingavam eram os que crucificavam. Você fala: opa! Eu não entendi o Evangelho. De repente, não é o que está sendo ofendido que está indo para a cruz. Ou não é o que está sendo ofendido que foi para a cruz que está se manifestando na minha vida. É o ofensor. Carne manifestando. Eu fui crucificado com Cristo, então é Cristo que tem que se manifestar em mim. E aí você cai de joelho diante do Senhor e fala: Senhor, que o caráter de Cristo seja em mim. E aí você busca a palavra de Deus. E você confessa para o seu irmão: irmão, eu tenho essa luta na minha vida, eu não consigo. Me ajuda. Eu já vi gente ser transformada da água para o vinho nesse aspecto, pelo poder do Evangelho. Às vezes a gente se ira muito, e toda ira ela é uma manifestação de um senso de justiça. Por isso que parece que ela está muito correta. Ninguém se ira achando que está errado.
Senão você não se ira, você pede perdão, você se humilha. Você só se ira porque você está achando que está certo. Por isso que ela é tão poderosa, por isso que ela te toma de um jeito que naquele momento você se acredita o próprio martelo de Deus castigando a humanidade. Você acha que você é aquele cara. E aí, depois lá na frente você olha e fala, olha, eu confiei tanto no meu senso de justiça que esqueci de que eu sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim. Não vale a pena eu me irar por essas coisas. Porque essa pessoa contra quem me irei é pecadora como eu e Jesus morreu por nós dois. Entende? O evangelho vai se manifestando em nós. Eu minto muito, eu sou muito mentiroso. Quando eu vejo, já estou enrolado nas mentiras. Por que você mente tanto? Porque de alguma maneira você acredita que a sua vida melhora quando você mente. Seja porque você fica mais destacado e as pessoas te admiram, ou seja porque você gosta de dar um golpinho e mentir e dar um jeito de melhorar uma situação para o seu lado. Mas a Bíblia nos chama até a fé suficiente que fala, eu vou viver a verdade ainda que isso custe, ainda que isso traga consequências. E onde está o evangelho em falta aí? Está no seguinte, se você acredita que a sua vida depende das mentiras que você conta, é porque você não crê suficiente na vida que Jesus conquistou na cruz para você. Você está adicionando à cruz a mentira. O Senhor é ministro do pecado? Não é. Como é que você está fazendo isso? E não se engane. Se você adota a religião como fundamento das suas boas práticas, mais cedo ou mais tarde, todos esses pecados vão se manifestar. Você vai usar da religião como canal da sua ira. Você vai usar da religião como forma de você aplacar suas mentiras e continuar a ser mentiroso. Você vai usar da religião para os seus desvios morais e sexuais. Você vai usar da religião para tudo isso. Porque a religião não tem poder para transformar a sua vida. Quem tem poder é o Evangelho em Jesus Cristo. Se você não está totalmente fundamentado em Jesus Cristo, está faltando Evangelho aí, e é por isso que você está envolto em tantos pecados. E hoje é dia da gente receber a cajadada de Paulo no nosso lombo e ouvir, hipócritas. Porque vocês exigem alguma coisa dos outros que vocês mesmos não praticam. E como Pedro, acredito que fez, nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir que o Senhor nos transforme pelo poder do Evangelho. Mais e mais. Porque nós não queremos confiar em mais nada, nem na religião, nem na carne. Nós queremos confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo para sermos transformados. Amém, queridos?